Muito boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o nosso propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber mais uma vez o presidente da Alerj, André Siciliano, que foi uma figura central durante a campanha do presidente Lula no Rio de Janeiro. Boa noite, André Siciliano, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos telespectadores. Para mim é uma honra estar aqui de volta. André Siciliano, que tipo de balanço você faz da vitória do presidente Lula, especialmente do desempenho da campanha do presidente Lula no Rio de Janeiro? Você que teve um papel fundamental no segundo turno, você, enfim, trouxe para si a responsabilidade de andar por esse estado inteiro para, enfim, trabalhar em favor da eleição do presidente Lula, e certamente isso produziu um resultado bastante grande, a despeito da gente saber que o Rio de Janeiro é terra do candidato opositor Jair Bolsonaro. Então, Ricardo, primeiro dizer que foi uma eleição muito dura, como toda eleição, muito uso de máquina, né? Você faz uma PEC emergencial, você antecipa benefícios. 41 bilhões, né? Você cria benefícios, você faz empréstimo em cima de um auxílio que é emergencial. O que a gente empréstimo consignado em cima do emergencial. O que a gente viu no último domingo em relação à Polícia Rodoviária, isso ficou claro para a sociedade. Mas o que aconteceu que nós não tivemos notícia? Isso. Então, foi uma eleição de um candidato contra a máquina no contra Estado brasileiro. Tudo. Só o presidente Lula poderia derrotar o presidente Bolsonaro. Eu não tenho dúvida. Aqui no Rio de Janeiro, muita máquina, né? Governo do Estado, muitas prefeituras, por conta do governo do Estado, ajudando o presidente Bolsonaro. Mas nós fizemos a nossa parte. Eu andei norte e noroeste, falei muito na Baixada, conversei muito com muitos prefeitos que ajudaram de toda forma. Você pode imaginar, teve ajuda na campanha nacional. Ocorre que, a exemplo do prefeito de Belfor Roxo, nosso amigo Vaguinho, que foi um herói aí no segundo turno, foi muito perseguido, muito ameaçado. Então a gente não pôde dar publicidade do que a gente fez no norte e noroeste, inclusive aqui na região metropolitana. Mas a gente, graças a Deus, ganhamos. De novo, não foi uma eleição fácil, a gente precisa ter uma atenção. Eu disse isso passado o primeiro turno e vou repetir agora. O maior eleitor do estado do Rio de Janeiro foram os pastores evangélicos, né? E não devia ser assim, contra a gente. Porque o presidente Lula fez a lei da liberdade religiosa, fez a lei da Marcha para Jesus, mudou o Código Civil para criar uma figura própria das igrejas evangélicas. As igrejas nunca cresceram tanto no período do governo do presidente Lula. Mas isso já passou, a gente precisa saber onde erramos para melhorar isso na próxima eleição. Eu, Ricardo, era a favor sempre da reeleição. Passado essa eleição, eu sou contra a reeleição. Porque você pode usar a máquina para quebrar um país como foi feito agora. Imagina um município pequeno, imagina um estado. Então, eu acho que a gente precisa aí calibrar mais 1 ou 2 anos no mandato do executivo, quer seja presidente, governador e prefeitos, mas sou contra a reeleição, porque você viu aí agora o uso da máquina de maneira escancarada, os patrões obrigando... Assédio, né, eleitoral, obrigando os empregados a votarem no candidato atual e sob ameaça, enfim, assédio eleitoral mesmo. Mas eu acho aqui no Rio de Janeiro um balanço positivo, por exemplo. Eu tive 46 mil votos na eleição de 18. Né? Eu agora tive 986 mil votos. 1 milhão de votos. Isso não é qualquer coisa. Foi uma vitória política. Foi uma derrota eleitoral, logicamente, mas uma vitória política. Nós elegemos na federação... Já que você tocou nisso, eu queria só fazer uma pergunta adicional. Você acha que foi um erro a esquerda ter 2 candidatos? Naquele momento? Não foi cumprido o acordo, que tinha um acordo com a direção nacional do PSB com o PT, e tinha um acordo. Aí quem diz isso é o Freixo. Você não foi eleito também o candidato Mourão. Mas isso já é passado, vamos olhar para frente, para o futuro. Sim. Nós elegemos 6 deputados federais e a gente trabalhou muito para isso. Elegemos 8 deputados
estaduais, 7 do PT e 1 do PCdoB. Isso foi também uma A conquista bancada grande. cresceu muito, né? A Muito, bancada muito. federal e a bancada estadual também cresceu muito. Muito. Quer dizer, um sintoma de que houve uma reação. A despeito, de novo, a despeito de muitos prefeitos terem candidatos, como o Vaguinho mesmo elegeu a esposa a mais votada e elegeu o deputado Canela. estadual mais votado. Né? Todo mundo teve candidato, todos os prefeitos, ou parentes, ou mesmo pessoas que estão ligados. Né? A exemplo de São João de Meriti, a exemplo de Nova Iguaçu, a exemplo de Caxias, a exemplo de São Gonçalo, Itaperuna. Então, muita estrutura para candidatos ligados ao Bolsonaro. E mesmo assim, nós crescemos consideravelmente no estado do Rio de Janeiro em relação à nossa bancada federal e estadual. E mesmo a eleição do presidente Lula, Ricardo, eu falava isso desde sempre, nós iríamos nacionalizar essa discussão em relação à religião, a costumes de minorias via Rio de Janeiro, porque, a exemplo da religião, todas as grandes denominações neopentecostais estão no Rio de Janeiro. Começaram né? na Baixada e na verdade... E nós havia um temos grande aqui na região metropolitana do Brasil, é a região metropolitana que tem a maior concentração em percentuais de eleitores evangélicos. Sim. Não é isso? Então, sem dúvida, foi uma vitória bonita. Agora o presidente Lula tem que fazer uma grande união do Brasil e eu acho que não tenho dúvida, não tenho dúvida. Nenhum outro seria capaz de trazer todos os brasileiros para que a gente possa ter uma unidade, respeitando a posição de cada um, que é de direita, de centro, de esquerda, quem pensa diferente da gente, mas o único capaz dessa concertação é o presidente Lula, não tenho dúvida. Assim, embora o presidente Lula tenha tido menos votos do que o presidente Bolsonaro no segundo turno, a diferença foi de 1.280.000 votos a favor do presidente no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. A percepção que a gente tem assistindo ao processo eleitoral é de que houve um engajamento maior das lideranças políticas no segundo turno em torno da campanha do ex-presidente Lula. Por exemplo, Vaguinho, nós temos o prefeito Eduardo Paes no primeiro turno e vimos o Vaguinho na rua fazendo manifestação, você andando. Quer dizer, no segundo turno houve um envolvimento, eu achei mais vibrante das pessoas em torno da candidatura do presidente. Não que não houvesse sua no primeiro turno, mas Vaguinho, por exemplo. No primeiro turno. Não, nós agregamos mais, não tenha dúvida, nós agregamos mais. O Eduardo Paes. O que eu vi foi a militância na rua, coisa que há muito nós não víamos. Manifestações como aquelas de Belfort Roxo, eu não vi no primeiro turno. Não, mas nós fizemos, eu fiz 3, 4 correatas em Belfort Roxo lindas. Fiz uma caminhada das mulheres com o Lula, tinham mais de 15.000 mulheres. Na semana do segundo turno. Sim. O Eduardo Paes foi fantástico, ele trouxe toda a base dele, os vereadores, os candidatos eleitos ou não, que concorreram no partido dele. Eu andei, volto a afirmar, Norte, Noroeste, Baixada, região metropolitana, Sul Fluminense. E pena que a gente não pôde dar publicidade, porque senão o risco do Não, mas tem casos assim de divisão que são claros. Por exemplo, o prefeito de Campos apoiou declaradamente o candidato Bolsonaro. Só que 8 ou 10 secretários foram para as redes sociais defender o presidente Lula. Quer dizer, ali houve uma diferença em Campos 3 vezes. E foi pública. Eu estive em Campos. E eu acho que certamente esses 10 secretários não iriam, quer dizer, se manifestar pró-Lula se não tivesse a concordância do prefeito. Não, eu fiz uma conversa lá em Campos, lá. Estou citando o exemplo de Campos. No 12 de outubro, Nossa Senhora da Aparecida, eu estive, conversei com alguns secretários, com vereadores, depois eu conversei com o Vladimir para que ele pudesse liberar os vereadores que queriam fazer a campanha do presidente Lula, os secretários, e assim foi feito. Nós fizemos uma carreata no sábado, eu participei com o Caio Viana, participei com o Arnaldo Viana. Fantástico o carinho que o povo de Campos tem com o Arnaldo. E foi fantástica a carreata, linda, mais de 1.000 automóveis. A espontaneidade das pessoas, a gente passava nas ruas, as pessoas pegavam toalha vermelha, camisa vermelha, e muita manifestação favorável. Fiquei muito feliz. Achei até, inclusive, que a gente tinha a chance de virar lá. Tão forte foi a manifestação da população. Mas a eleição é isso. A gente precisa agora aprender com os erros, melhorar aonde fomos mal. Eu queria o seu diagnóstico
sobre Belford Roxo. Ali houve envolvimento total, visceral do prefeito, mas não houve virada. O presidente Bolsonaro continuou ganhando. É a questão evangélica? Vou te dar um exemplo, Ricardo, vou dar um exemplo aqui para quem está nos acompanhando. É isso? Eu fui votar... Eu senti o Vaguinho envolvido até o pescoço. Eu fui votar Não virou. com o Vaguinho lá. Eu acompanhei ele votando no CEP 112. Cheguei um pouco antes, fiquei ali tirando fotografias, as pessoas me reconhecendo, vindo falar. Passou um casal evangélico, estava claro que era evangélico, uma menininha de 5 anos de idade, não tinha mais de 5. Sim. Fez a arminha. Assim, 2, 3 metros de mim. Eu olhei para os pais. Falei, ela não pode estar falando de arma, ela tem que ter conhecimento de livros. Lógico. E aí ela saiu xingando. Sim. E saiu. Então, uma criança de 5 anos, não tinha mais de 6, seguramente. Então, e como eu falei, né, na região metropolitana especial, a Baixada Fluminense, o maior cabo eleitoral foram os pastores. Os pastores. Não há nenhuma derrota que você não tenha acerto e nenhuma vitória que você não tenha erros. Então, a gente precisa aprender, né, conversar, dialogar. E o Brasil está muito, muito dividido. A gente precisa trazer de volta a esperança, a alegria, trazer o povo de novo. Somos todos brasileiros. Eu sei que passado já é passado, a gente não tem que ficar remoendo o passado, mas o fato de ter sido escolhido o Freixo, um candidato que é um excepcional parlamentar, um dos mais brilhantes parlamentares do Rio de Janeiro. É bom que se registre isso. Mas é um candidato que, ao mesmo tempo, tem um histórico, uma história, uma trajetória marcada por pautas identitárias, pela defesa de pautas identitárias e tal. Isso, de alguma maneira, atraiu rejeição para o todo da candidatura, porque o Freixo é um grande parlamentar, um grande político, mas a história dele é a história dele. Essa é a história dele. Não dá para negar a história dele. Toda foi construída inteiramente em cima de pautas identitárias. Isso atrapalhou? Então, primeiro, foi o maior percentual de votos que a esquerda já teve no primeiro turno. É bom que se diga que nós estamos muito polarizados. Sim. Logicamente, o Freixo construiu a sua trajetória como parlamentar, defendendo questões de direitos humanos, defendendo minorias. Isso é bom, não é ruim. Só que quando você vai para disputar um executivo, um cargo majoritário, você tem as suas contradições. Né? Sim. Questão da polícia militar, questão das drogas. Sim. Então, não tenho dúvida que isso veio e isso polarizou. Eu falava desde o início do ano... E polarizou na base das igrejas evangélicas, que é o Rio de Janeiro. Porque, por exemplo, todos os líderes evangélicos, todas as igrejas evangélicas ficaram com Cláudio Castro. Isso fez muita diferença. Muita diferença. Porque não é o Freixo. O PSOL, na minha opinião, o PSOL... para mim, se define como um partido do parlamento. Logicamente, vai disputar executivo, vai ganhar prefeituras, tomara que ganhe estados, mas sempre vai ter, Sim. no momento de disputar uma eleição majoritária, as contradições. Sim. E você tem que acabar fazendo um discurso, como foi o caso das drogas em relação ao Marcelo Freixo. Sim. É um brilhante parlamentar, Sim, tem muito inegável. a contribuir, mas, logicamente, da polarização que foi em relação à religião, por exemplo, isso prejudicou, lógico, não tenho dúvida. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o presidente da LERJ, deputado André Siciliano. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que teve um papel fundamental nesse segundo turno, na eleição aqui do Rio de Janeiro. Foi assim, um cabo eleitoral incansável pró-presidente Lula. André, vamos continuar analisando a questão aqui do Rio de Janeiro, do impacto agora da eleição do presidente Lula no Rio de Janeiro. O que pode se esperar o eleitor do Rio de Janeiro, o morador do Rio de Janeiro, o que pode esperar do presidente Lula? Há algumas questões, são questões que ficaram pendentes e que a gente sabe que questões que são estruturantes para o Rio de Janeiro e que foram abandonadas. O Comperj será retomado, a indústria naval, que é vital para a economia do Rio de Janeiro, o respeito ao conteúdo nacional, para que a indústria naval volte a operar em sua plenitude, será retomado? Essa será uma bandeira que será cumprida pelo presidente Lula? Primeiro, outra coisa que precisa ser estudado, é que o governo federal não tem R$1 de investimento no estado do Rio de Janeiro.
nem R$1. E por incrível que pareça, eles tiveram 56% dos votos. É um fenômeno, precisa ser estudado, porque não tem uma obra de nada, não tem um investimento, não tem um programa de nada. Tem essa questão de família, religião e a questão da camisa da seleção brasileira. Eu tenho certeza, porque eu conversei muito com o Lula na campanha. Primeiro é a questão da rede dos hospitais federais que estão presentes no estado do Rio de Janeiro. Estão sucateados. Tem mais de 400 leitos fechados nos hospitais federais. São 8 hospitais federais. Se você contar com as unidades das universidades federais e das Forças Armadas, o Rio tem 31 unidades de saúde do governo federal. Isso é uma rede importantíssima, a gente precisa usar essa rede, Ricardo, para que a gente possa zerar a fila do CIGEG. A gente falou muito disso. E o presidente Lula, a gente conversou muito, e esse é um exemplo da área da saúde. Nós chegamos a ter 1.800 leitos na Covid fechados. Sim. Tínhamos 1.800 leitos desses hospitais federais, fechados. 400 leitos estão Tem fechados. São mais de 800 hoje. Fechados? Seguramente. Por falta de equipamento, por falta de recursos humanos, por falta de investimentos, de insumos. Então a gente precisa usar essa rede do governo federal, os hospitais e as outras unidades, para que a gente possa zerar a fila do CIGEG e melhorar o atendimento da especialidade no estado do Rio de Janeiro. Segundo, a indústria naval. O Lula esteve conosco no ano passado e nós visitamos um estaleiro em Niterói. Nós temos, Ricardo, 16 estaleiros privados no Rio e 2 públicos. Se nós exigirmos que a Petrobras, que aluga mais de 360 embarcações por ano, 30% dessa frota faça reparos no Rio de Janeiro, a gente reabre todos e a gente potencializa os 2 ou 3 que estão abertos, mas muito devagar. Então a indústria naval é fundamental para que a gente possa retomar urgentemente o emprego no estado do Rio de Janeiro. Seguramente a gente pode aí retomar mais de 100 mil empregos em 4, 5 meses só no setor de petróleo e gás no estado do Rio de Janeiro. E o Comperj? Esse é um exemplo. O Comperj é questão de honra, porque... Questão de honra. O que a gente está vendo aí? No governo, após o governo de Michel Temer, e agora foi abandonado pelo Bolsonaro. E, enfim, uma bandeira que trouxe esperança para a região leste do estado, uma refinaria, geração de emprego. Essa é uma revolução naquela região. Tudo foi abandonado. Eu não tenho dúvida que o presidente Lula vai retomar a obra do Comperj, porque, por exemplo, tinha uma política de nós sermos autossuficientes no refino. Porque o que a gente viu aí nos últimos anos, especialmente no ano passado, início desse ano, é o governo dolarizando o preço do barril do petróleo. Quando nós somos autossuficientes, o pré-sal, por exemplo, está produzindo barris equivalentes de óleo e gás, 2.800.000 barris dia. 82% aqui no estado do Rio de Janeiro, só o pré-sal. Exporta tudo e compra combustível refinado. Mas o nosso maior problema hoje é o óleo diesel. E a gente não tem, a gente tem que importar. Então, as refinarias que foram planejadas no Brasil inteiro, era para isso, para que a gente pudesse ser autossuficiente, porque nós temos o petróleo. E a gente precisa não depender de outros países. E a gente, ao contrário, nós temos que ser exportador de petróleo e derivados. E derivado tem valor agregado, logicamente. Então, ao invés de nós importarmos gasolina e óleo diesel, nós temos que ter um projeto, um programa de país, de autossuficiência. Isso pode custar um pouquinho mais caro? Pode. A questão do conteúdo nacional, que é fundamental para que a gente possa retomar a indústria naval. Precisa. Porque aí você compara o seguinte, uma plataforma, ou um navio plataforma, que chama FPSO. Você, lá em Singapura, o sujeito vai tomar um empréstimo em 100 anos para fazer o navio. Aqui você não tem um financiamento de 100 anos. Lá o risco cambial não existe. Aqui você tem o risco cambial. Lá a questão trabalhista também não existe na China. E aí você tem que levar isso em consideração. Aí você compra um navio lá 10, 15% mais barato e deixa de gerar, de ser um elemento indutor do desenvolvimento de tecnologia. Você compra o aço aqui que a gente produz aqui, acaba o emprego aqui. Então, a cadeia produtiva toda vai se mover. Vou dar um exemplo, Ricardo. No período que o presidente Lula foi presidente da República, 2003 a 2010, foram criados mais de 22 milhões de empregos no estado do Rio de Janeiro. Sabe quantos no Rio? 4 milhões e 300 no Rio. Nesse período, 4 milhões e 300 mil empregos.
Muito por conta da indústria naval. Sim. Porque cada emprego na indústria naval, você tem mais 7 diretos. Sim. Você tinha a construção civil voando, né? A Minha Casa Minha Vida mesmo, mais de 220. Nas favelas, mais de 220 casas, apartamentos, 220 mil moradias no estado do Rio de Janeiro. Não tem uma única moradia nos últimos 4 anos. E aí o sujeito tem 56%. Então precisa estudar isso. Sim. Porque não teve investimento. Não teve, pelo contrário, os momentos que a gente precisou do governo federal, como a questão do Galeão, como a questão do Palácio Capanema, viraram as costas para o Rio. Nós estamos disputando uma nova rota, um novo gasoduto que chama Rota 4B. A gente não viu nenhum interesse do governo federal em relação à Rota 4B, que é para trazer o petróleo do campo de bacalhau da Equinor para a costa aqui na Baixada Fluminense, que a gente possa ter uma unidade ali, processamento de gás. Ali nós temos duas grandes siderúrgicas, que é a Gerdau e a Ternium. Temos ali uma termoelétrica de Furnas, uma das maiores termoelétricas do Brasil, que vai tomar esse gás. A gente pode ter ali ao longo do arco indústrias do setor de vidro para transformação e outras indústrias, porque onde você tem gás, você tem indústria. Onde você tem indústria, você tem empregos. Então, eu não tenho dúvida, o presidente Lula está com muita atenção, Ricardo, no estado do Rio de Janeiro. Você acredita que a Petrobras possa mudar o seu comportamento também em relação ao Rio de Janeiro? Porque, só para citar um exemplo, há um contencioso com o governo do Rio de Janeiro de 10 bilhões que a Petrobras não paga, ou seja, a Petrobras judicializa tudo contra a sua obrigação diante do governo do Rio de Janeiro. Esse é um exemplo, mas existem outros exemplos da questão do conteúdo nacional, que preferem comprar tudo lá fora. Ou seja, há como se alterar e ter uma relação que em favor do Rio de Janeiro, que na verdade é em favor do Brasil. Porque ao favorecer e ao contribuir para que a indústria aqui se desenvolva, está contribuindo para que o Brasil se desenvolva. Ô, Ricardo, são mais de 20 bilhões de reais judicialmente e administrativamente. E aí quando ela vai ver que vai perder, ela vem e paga. É uma postura absolutamente eu falo algumas condenável. Vezes que a Petrobras tem que ser mãe do Rio de Janeiro, não madrasta. E você acha que agora ela pode ser mãe? Ela deixar de ser madrasta? Ela sempre judicializou muita coisa, isso não foi desse governo. Mas, por exemplo, ela anunciou ontem um antecipação lucro de dividendo, né? Para antecipar para os investidores internacionais. Esse ano ela já deu lucro de 145 bilhões de reais em cima do povo brasileiro. Sim. Porque esse dinheiro é o brasileiro que paga quando compra o gás de cozinha, Sim. quando compra o gás veicular, a gasolina. Porque a gente produz aqui também. Sim. Nós não somos hoje autossuficientes. Mas isso está incluído. Quem pagou isso foi... Quem levou essa inflação de mais de 11% no ano de 2021 e hoje mais de 7% nos últimos meses foi o preço dos combustíveis especial. Porque a gente precisa, de novo, ela é uma estatal. Ela tem que dar lucro? Tem que dar lucro. Mas ela não pode dar lucro em favor dos acionistas internacionais em detrimento do povo brasileiro. Isso. Ela é uma estatal, foi constituída com recursos de impostos dos brasileiros e ela é ainda estatal. Tem que dar lucro? Tem. Não estou dizendo que tem que ser lógico, evidente. Mas ela não pode adotar a paridade do preço internacional dos combustíveis, porque isso é ruim. É ruim para o povo brasileiro. Transporte público, alimentos, porque você gasta óleo diesel para plantar, gasta óleo diesel para colher, gasta óleo diesel para transportar. Mas o preço está dolarizado. Sobe lá fora, sobe aqui dentro. O preço do barril do petróleo encerrou a mais de 96 dólares na última sexta-feira. Mais de 96 dólares. Significa que hoje a gasolina está com 30% de defasagem de preço no mercado internacional. Eles não fizeram correção significativa até a eleição. Por conta da eleição, mas óleo diesel mais de 20% e gasolina mais de 30%. Já está assim. Preço de paridade internacional. É a política da Petrobras, que eu acho que é uma política danosa para os brasileiros. Até que ponto, isso historicamente, inclusive em outros governos, isso também se manifestou, inclusive no governo do PT. O petróleo é uma questão estratégica para o Rio de Janeiro. Então a Petrobras é estratégica, a ANP é estratégica, são áreas estratégicas.
Não me parece que o Rio de Janeiro teve, ao longo do tempo, força política para ter uma influência, no melhor sentido da força política, não é politicagem, é força política, para fazer prevalecer os seus interesses legítimos republicanos junto à Petrobras e junto à ANP. Você acha que nessa formatação de governo, a classe política do Rio de Janeiro vai ter força para ter algum tipo de impacto na formatação das direções, tanto da ANP quanto da Petrobras, para que haja, quer dizer, uma visão realística sobre a importância desses dois órgãos para o Rio de Janeiro, já que o Rio depende tanto da economia do petróleo? Então, Ricardo, a maior receita do Estado é a receita do ICMS. A segunda maior receita são as receitas de royalties e participações especiais. A Petrobras produz mais de 80% do petróleo. Sim. Perdão, não é a Petrobras. O Brasil produz mais de 80% do petróleo aqui no Rio de Janeiro. Alguns meses 83%, 82%, 79%, mas mais de 80% de petróleo no estado do Rio de Janeiro. Mais de 70% de gás no estado do Rio de Janeiro. Mesmo ainda injetando mais de 50% da produção, por exemplo, do pré-sal de gás nos portos. Essa é uma outra loucura. É outra loucura. Essa injeção. Então, porque por isso que a gente precisa de ter o gasoduto para trazer o gás para cá. Então, a Petrobras precisa olhar o estado do Rio de Janeiro com outros olhos. Independe se a direção da Petrobras vai ser pessoas que serão ocupadas pela pessoa do Rio de Janeiro, se a ANP serão ocupadas na direção da ANP por pessoas do Rio de Janeiro, independente disso. A gente precisa o seguinte, a empresa produz aqui o petróleo e o gás. E a gente precisa ter com a empresa uma relação transparente para que ela possa, como eu disse, nós tivemos acesso em 2020 na CPI da participação especial que eu pedi, nós tivemos acesso, perdão, em 2021, nós tivemos acesso ao que ela gasta. Ela alugou em 2019 mais de 360 navios. Embarcações, reboques, navios grandes, plataformas, que são navios hoje. Se ela exigir que 30% dessas embarcações façam a manutenção aqui, sabe qual é o percentual que faz fora? Mais de 98% dessas embarcações fazem reparos, manutenção fora do Brasil. Fora do Brasil. Fora do Brasil. Então, a gente precisa... Aqui, então, isso tem que ser muito franco, com transparência, para exigir que esses reparos possam ser feitos. Qual é o problema? O problema é o ISS, qual é o problema? O imposto do ICMS, que não é o problema, porque nós já zeramos todos os impostos de ICMS do setor de petróleo no Rio de Janeiro, principalmente para a indústria naval. E qual é o problema? Precisa dragar algum porto? Precisa de quê? Reduzir o ICMS do município, não é o Estado? E precisa saber qual é o problema para ter aqui os navios fazendo a manutenção, os reparos. E isso explode de novo com os empregos da indústria naval, não tenho dúvida. Só as embarcações que a Petrobras aluga. Porque, na verdade, o Brasil, do total de 3.900 milhões de barris dias que produzimos, 80% no Rio de Janeiro. E dos 100% desses 3.800.000 barris, 93% é a Petrobras. 93% é a Petrobras. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o presidente da Alerj, deputado André Siciliano. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, conversando sobre as eleições e sobre o que pode se esperar, o que o Rio de Janeiro pode esperar da vitória do presidente Lula. E ele que foi um importante artífice, um importante cabo eleitoral da construção dessa vitória a partir do Rio de Janeiro. Deputado André Siciliano, o prefeito Eduardo Paes teve uma participação muito forte, muito incisiva na campanha do presidente Lula nesse segundo turno. Apoiou desde o primeiro turno, mas no segundo turno ele foi para a rua de maneira muito clara. O que pode se esperar dessa relação do prefeito Eduardo Paes com o PT, em relação a 24, em relação a investimentos? Quer dizer, o senhor acha que há um comprometimento do presidente Lula em fortalecer essa aliança, também do ponto de vista administrativo, quer dizer, com investimentos no âmbito da cidade do Rio de Janeiro? Eu não tenho dúvida, o nosso maior aliado no estado do Rio de Janeiro é o prefeito Eduardo Paes. E eu já tenho conversado com alguns dirigentes
para que a gente possa caminhar com ele em 24. Essa é a Essa é a ideia, é apoiar a reeleição do prefeito Eduardo Paes em 24. E posso garantir que é mais de 80% do Partido dos Trabalhadores do Estado pensa da mesma forma que eu. Segundo, o Eduardo Paes não quer cargo, não quer indicar ministro, não quer nada. Ele quer parcerias. Parcerias como já foi feito no passado. Sim. Porque nesses 2 anos do governo dele, ele não tem R$1 de investimento do governo federal no Rio de Janeiro, na capital. Como não tem no estado inteiro nos últimos 4 anos. Então, tenho conversado muito com o Eduardo está com a cabeça muito boa e precisa fazer alguns investimentos em obras de infraestrutura, saneamento, obras nas favelas, nas áreas da periferia da capital, que o presidente Lula deu show, né? Ele fez complexos esportivos, complexo educacional, fez bibliotecas, parques, fez habitação nas favelas. Ele precisa urbanizar as áreas populares do estado do Rio de Janeiro, em especial na capital. Então o Eduardo tem conversado comigo, falou, André, eu quero saber de investimentos, vou levar projetos a partir do dia 1º de janeiro, vou encher o governo federal de projetos. É isso. Precisa de parceria, precisa retomar as parcerias exitosas que foram feitas no passado, especial aqui na capital, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. E o Eduardo está com cabeça boa, tem conversado bastante com ele. Eduardo é uma figura importante aqui para o governo federal no estado do Rio de Janeiro. Apesar das diferenças políticas, apesar do governador Cláudio Castro ter apoiado o presidente Bolsonaro, até porque é do partido dele, ele sempre se pautou por uma postura moderada. Ele dizia, eu sou com o Bolsonaro, é meu candidato, mas eu não critico o presidente Lula. Ele, em 2 ou 3 entrevistas importantes no processo eleitoral, ele disse isso, inclusive no jornal Globo, que foi até muito criticado pelos bolsonaristas mais radicais, que queriam dele uma declaração destemperada contra o presidente Lula. Não, isso eu não vou fazer. Inclusive lá na gravação, no segundo turno também, eu sei desse episódio, que foi retratado até numa nota no portal Metrópolis, e queriam que ele gravasse uma declaração no segundo turno incisiva contra o Lula. Não, eu vou gravar uma declaração a favor de Bolsonaro. Contra Lula não vou fazer. Bom, dito isso, é o seguinte, tem saído também notas de que o senhor poderia ajudar nessa interlocução do governo do Estado com o governo federal, já que, enfim, a eleição acabou. Nós agora preciso trabalhar. Quer dizer, e o senhor é um político do Rio de Janeiro de influência nacional. O senhor vai cumprir esse papel também, já tem feito esse diálogo, já tem aberto essas portas, tem estabelecido esse diálogo do governador com a equipe do presidente Lula? Então, no episódio do Roberto Jefferson já foi um pouquinho assim, em relação àquele momento de tensão para entrarem na casa do Roberto Jefferson. A direção da campanha estava muito preocupada de acontecer o pior, e eu conversei, dialoguei tanto com o governador como com o comandante da Polícia Militar. Já foi assim agora também em relação à paralisação das estradas no estado do Rio de Janeiro. Eu dialoguei muito com o próprio governador e com o comandante da Polícia Militar, o Coronel Henrique. Tem sido assim. O estado do Rio de Janeiro vai ver, e o Cláudio também, porque o Cláudio ficou esse período interino, e com o afastamento do Witzel, ele assumiu definitivo, mas ele vai ver como será tratado a partir de 1º de janeiro de 2023, qual a diferença de tantas parcerias, de tantos programas. O senhor acha que será mais bem tratado agora do que antes? Claro, nós ficamos para ter o regime de recuperação. O regime venceu em 2020. Nós ficamos 2 anos para ter o regime de recuperação. Uma maldade que eles queriam fazer com os servidores públicos, em especial com o pessoal da área da segurança. 100% de pedágio que o governo federal queria, o fim do triênio, a não correção do IPCA. E a gente defendeu isso via Assembleia com muita força. E o Cláudio entendeu isso. Então o governo federal não fez nada de bom para o estado do Rio de Janeiro nesse período, nem o regime. Porque o regime foi uma obrigação por 2 decisões do STF liminares de entendimento. Porque se fosse depender do senhor Paulo Guedes, o Rio de Janeiro estaria hoje com as contas bloqueadas. Porque não teria... Por mais paradoxal que pareça, num governo que supostamente é um governo de oposição, porque um é do PT e o outro do PL, o senhor acha que vai ter mais harmonia? Não é mais harmonia, vai ter mais investimentos, mais programas, habitação, saúde, investimentos propriamente dito no estado do Rio de Janeiro. Ele vai ver, vai mudar da água para o vinho, não tenho dúvida. Já há algum tipo de interrupção nesse sentido, de encaminhamento de proposta? Já foi procurado para tratar disso? Não, eu acho que o governo vai começar a estabelecer agora
esses a canais de transição. comunicação. E o Cláudio, ele sabe disso, ele tem outras pessoas no entorno dele também, tem outros parlamentares do meu partido, né, e do partido dele. Agora acabou, a eleição daqui a 2 anos para prefeituras, e a gente precisa pensar no Brasil, precisa pensar no estado do Rio de Janeiro, precisa pensar em cada município do Rio, cada região do Rio, com desenvolvimento econômico, porque tem muita gente passando necessidade de fome, claro, o Ricardo. E o Cláudio sabe disso, e ele vai ter um grande parceiro que será o presidente Lula, o governo federal aqui, presente no estado do Rio de Janeiro. Presidente, a despeito, apesar da vitória do presidente Lula, e foi uma vitória de 2.200.000 votos, eu digo, no Brasil, o que se revelou também nessa eleição é que o país está dividido. Tem uma força expressiva de oposição, que foi agora para as ruas, fez manifestação, incompreensão com o resultado e tal, de natureza antidemocrática, porque paralisou estradas. Manifestação não, mas quando paralisa estradas, quando, enfim, impede o direito de ir e vir, transbordou, quer dizer, digamos, do simples direito de se manifestar. Nesse sentido, ficou claro, apesar da discordância que possa haver em relação a isso, que esse contingente que apoia Bolsonaro é expressivo, representa uma parte do Brasil. Isso até que ponto pode frear, pode reduzir o ímpeto de transformação que o presidente Lula tem assumindo o governo? Ou seja, as mudanças, as transformações terão que ser um pouco mais lentas, quer dizer, um pouco menos velozes, já que há uma divisão dos brasileiros entre um caminho e outro? Eu não acho, claro, está muito claro essa divisão, mas eu não acho que tem que ser dessa forma que você coloca. Não, estou perguntando. Pelo contrário, a gente precisa agora equacionar a questão do déficit orçamentário, que é da ordem de mais de 200 bilhões de reais. Porque não tem nenhum recurso para construção de creche, não tem nenhum recurso para transporte escolar. E R$600 do Auxílio no Brasil? Né? Não tem nenhum recurso para o combate ao câncer. Farmácia Popular, 59% foi cortado. A gente precisa garantir o Bolsa Família de R$600. Bolsa Família. Porque o Bolsa Família tem as condicionantes que obriga a vacina, a criança estar na escola. Essa PEC da transição é de 200 bilhões. Né? Então, eu acho que é isso. Primeiro, equacionar essa questão do orçamento para o próximo ano, para, por exemplo, dar a isenção de até quem ganha até R$5 mil. R$5 mil, a isenção do imposto de renda. Isso vai fazer com que a gente vá, em um ano, ter mais de 100 bilhões de reais na economia girando. Sim. Só essa isenção. Mais de 100 bilhões de reais na economia. Sim. Isso é uma alavanca. Isso pode melhorar, isso pode fazer com que a roda volte a girar favoravelmente, sair da inércia, voltarmos a crescer e, indiretamente, vamos arrecadar mais. Sim. Então, a gente precisa equacionar essa questão do orçamento. E o presidente Lula faz muito bem isso, da unidade, da união. Já fez um discurso no próprio domingo de unidade, que ele é o presidente de todos os brasileiros. Sempre pode ter aqui um mais exaltado aqui, outro ali, mas isso é da política, já vamos acalmar. E o Brasil precisa de paz, precisa de ter paz, precisa de amor e não de ódio, precisa de livros e não de armas. Nessa configuração, dando continuidade ao que você está dizendo, que tipo de configuração deve ter esse ministério que vai se formar agora? Deve ser um ministério menos petista, que retrate de conjunto das forças que apoiou o presidente Lula? Que tipo de modulação deve ser observada na montagem desse ministério para que ele retrate um pouco, digamos, esse perfil da sociedade brasileira, especialmente daqueles que apoiaram o presidente Lula, que não foram só petistas, nem tampouco só de esquerda. Na verdade, tivemos adesão de figuras como Simone Tebet e figuras importantes do centro e até da direita. O presidente Lula vai saber compor um governo muito amplo, eu não tenho dúvida. Um governo com essas forças políticas que estiveram com ele no segundo turno, muito além do PT. O presidente Lula vai ter a oportunidade de reescrever a sua história, que ele foi perseguido implacavelmente. Não tem um ato de corrupção do Lula, não tem nada que você possa dizer, o Lula roubou R$1. Só que popularmente as pessoas acham isso. Sim. E teve um momento, inclusive no parlamento, que eu fiz um desafio a um parlamentar, que chamou o Lula de ladrão. Falei, se você provar que o Lula roubou R$1, eu abro mão do meu mandato. Sim. E ao contrário, se você não provar que ele roubou R$1, eu quero que você abra a mão do seu mandato. Sim. E o deputado não aceitou esse desafio. Lógico. Porque sabe que o Lula não roubou R$1.
né? Mas a gente precisa ter claro, Ricardo, que o Lula precisa fazer um governo de estadista, um governo para além dos partidos de esquerda, para além das forças políticas do primeiro turno, né? E o Lula é muito generoso, ele saberá compor um ministério que vai estar acima dos partidos, um ministério que vai ser o melhor ministério que esse país já teve. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o presidente da Alerj, deputado André Siciliano. A gente está voltando com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado André Siciliano, presidente da Alerj. André, eu queria falar com você de algumas peculiaridades do resultado da eleição que me chamaram a atenção. Dos 92 municípios do Rio de Janeiro, o PT venceu em 20 municípios. E venceu em municípios que supostamente todo mundo diz, há um conceito de o interior é conservador, o interior vota contra, vota a favor do Bolsonaro, de modo geral. De fato, Campos, Resende, Banca dos Reis, retrataram essa realidade. Mas tem município, Rio das Flores. Lá o presidente Lula foi o lugar que ele foi mais bem votado no estado do Rio de Janeiro. Teve 65% dos votos, o maior percentual de votos no estado. Macuco, uma cidadezinha pequenininha, também ganhou o presidente. Como é que se explica? Trajano de Moraes. Trajano de Moraes. Esses pequenos municípios, que supostamente são extremamente conservadores, darem essa votação tão retumbante ao presidente Lula. Rodrigo de Trajano de Moraes, Vicente Guedes de Rio das Flores, pessoas que estiveram muito próximo da gente. Isso foi o trabalho dos prefeitos? Eu fui também. Isso foi o trabalho? Eu fui também os mais votados nessas regiões. Em 9 municípios de 92, porque eu fui o contraria primeiro. A lógica, o interior é conservador. Não, aqui Rio das Flores foram não. As pessoas que foram firmes conosco, que estiveram conosco do início ao fim, que não largou a nossa mão, né? Eu fiquei em 9 municípios em primeiro lugar no estado. Sim. Fiquei em segundo em 24. E isso foi o que a gente construiu como presidente da Assembleia, os prefeitos que não largaram a nossa mão, que ficou firme conosco até o final. Logicamente, a gente também teve prefeitos que nos ajudou, mas que não tivemos o resultado de estar em primeiro. Mas isso é do jogo político, a gente respeita e agora, cabeça erguida e vamos para frente. O deputado, se fala historicamente que o PT do Rio de Janeiro, em outras administrações, em outros governos, não teve força política para ter uma participação ativa nos governos do PT em épocas anteriores. Tinha uma subrepresentação, não tinha uma representação importante, dada a importância. Afinal de contas, somos o segundo mais importante do Brasil, o terceiro eleitorado nacional, perdendo só para São Paulo, Minas. Ou seja, temos uma densidade política e essa densidade não tem correspondência na participação dos governos, inclusive nos governos do PT. O senhor acha que o Rio de Janeiro vai ter densidade política, e aí eu digo a partir da própria, digamos, força que o PT do Rio de Janeiro tem e dos seus partidos aliados, para ter uma participação representativa no governo do presidente Lula? Ricardo, isso há muito, o PT é subrepresentado em relação aos governos que o PT teve nacional. Isso é fato. A gente precisa construir, fazer um papel aqui de construção de todas as regiões, de todos os municípios, a gente ter candidatos a prefeita, prefeito, vereadores. A gente precisa fazer esse trabalho para 2024, para pensar em 26, para que a gente possa ter um resultado diferente desse resultado. Logicamente, é fundamental que o Estado do Rio de Janeiro tenha uma representatividade do governo federal, né? Você mesmo falou, segundo estado de importância, o terceiro em eleitores. Minas Gerais precisa também ter uma representatividade no governo federal, eu não tenho dúvida. O presidente Lula precisa olhar essas regiões, né? Principalmente o Sudeste, Espírito Santo, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, dá muito valor ao Nordeste, nós vamos ter uma representatividade grande no Nordeste, tem ex-governadores que se elegeram... O ex-governador Wellington Dias parece que vai ter um papel importante. Ao Senado, mas a gente precisa fortalecer o partido em todas as regiões, em especial na região Sudeste, eu não tenho dúvida. Nós tivemos... Não foi o resultado que esperávamos em todos os estados da região Sudeste, então a gente precisa reforçar a região Sudeste. O partido vai fazer, tipo assim, algumas indicações, o partido do Rio de Janeiro, para esses cargos federais no Rio de Janeiro? É natural que a bancada possa querer indicar alguns cargos.
Isso é, quem ajuda a ganhar a eleição ajuda a governar. Isso é da política. O seu nome é lembrado para cargos, fala-se inclusive em ministério, fala-se em cargos importantes. O que tem de concreto em relação a isso? Não, a gente não está pensando nada disso. A gente está torcendo que o presidente Lula possa fazer essa transição, resolva esse problema de mais de 200 bilhões de reais do orçamento para 2023. A minha cabeça não está nessa questão de ocupar cargo, graças a Deus. Agora, o Partido dos Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro precisa ser valorizado e ter representatividade no governo federal, né? Não só em ministérios, como estatais, como em cargos de segundo e terceiro escalão, como toda a região sudeste precisa. Você precisa trabalhar, fortalecer esses estados da região sudeste, para que você possa ter um resultado diferente. Sim. Em 2026. Isso é lógico. O partido já está se organizando, a bancada está se organizando para cumprir esse papel, para cumprir esse objetivo, para atingir esse objetivo. De novo, nós elegemos 6 parlamentares aqui na federação, 5 parlamentares do PT. O Raimon, o Quaquá, o Lindbergh, a Benedita, Dimas, o Dimas de São Gonçalo e a Jandira Fegari. Isso. Entendeu? Estou conversando com alguns parlamentares que tenham a possibilidade de vir ou para a federação, para algum partido, ou mesmo para o PT, isso é bom. Alguns parlamentares podem vir? Não muitos, mas podem vir. Estou conversando. Sim. E para que a gente possa ter... Estou conversando também com parlamentares de outros partidos. Sim. Né, e está indo bem. Posso lhe afirmar que estamos bem. O senhor acha que vai trazer alguns parlamentares, vai aumentar essa bancada? Da bancada, sim, em relação à nossa federação. Sim. Né? E em relação a partidos que estão no governo, né, não tenho dúvida, já temos alguns bem adiantados. Não entendi muito bem. Partidos que estão no governo como? Que apoiaram o governo do Bolsonaro. Isso é da política. Precisa ter maioria no Congresso. O senhor acha que o PP, que é outros partidos... União Brasil, o PP, o próprio PL... O presidente Bivar já disse essa semana que não tem o menor problema em apoiar o presidente Lula. Então, ou seja, você acha que esse grupo pode vir? A deputada, por exemplo, Daniela do Vaguinho, que é do União Brasil, ela está na base do presidente Lula. Claro, claro. União Brasil vai estar bem adiantada a conversa. Muitos parlamentares que estiveram junto do Bolsonaro, em outros partidos também. Isso é do jogo político. Aqui do Rio, além da Daniela do Vaguinho. Tem muitos outros. Tem outros que já estão sinalizando que virão para base? Conversando. Já estão conversando? Respeitando, logicamente, esse momento que ainda não terminou o governo. Mas vamos bem, não tenho dúvida, não. O Rio de Janeiro vai ter uma representatividade bacana no governo e no Congresso. Deputado, nós estamos quase encerrando o programa. Eu queria que o senhor fizesse um balanço da sua gestão à frente da LERJ. O senhor teve 2 mandatos à frente da LERJ. Teve um trabalho enorme, prestou um enorme serviço à frente da condução do Poder Legislativo. Eu queria que o senhor resumidamente nos dissesse sobre esse balanço. Bem, primeiro, fizemos um ajuste duro das nossas contas, já a partir de 2018. Eu assumi interinamente em 2017. Sim. Nós cortamos custos, economizamos com folha de pessoal, nós mudamos de sede, isso também proporcionou mais comodidade ao cidadão que procura o parlamento e também aos próprios parlamentares. Adotamos novas práticas de, por exemplo, o pregão eletrônico para as nossas licitações, isso fez com que a gente economizasse um recurso significativo. Nós adotamos mais transparência em relação aos gabinetes dos deputados, que era uma reclamação de muitos jornalistas que não conseguia ter acesso ao custo de cada servidor, de cada deputado, e isso a gente adotou. Sim. Em relação à administração, não. Sempre tivemos uma transparência igual ou maior que as outras assembleias legislativas. Nós fomos o parlamento que mais economizou, que mais aprovou legislação, e eu tenho um orgulho grande, essa semana mesmo, o meu projeto de lei chamado do aplicativo Legisla Aqui fez muito sucesso, né? Porque aprovamos o primeiro projeto de iniciativa popular da Assembleia Legislativa, através do aplicativo, que eu sou o autor da lei que criou o aplicativo. O Fundo Soberano, que nós temos mais de 2 bilhões de reais depositado, que criamos o ano passado, esse ano, na virada, seguramente, teremos mais de 3 bilhões de reais, então vamos ter 5 bilhões de reais para pensar o Estado do Rio de Janeiro a médio e longo prazo. O Fundo Soberano é uma lei, uma emenda constitucional de minha autoria. O Super RJ, que é o auxílio emergencial estadual, eu sou autor. Eu sou autor de mais de 420 leis importantes. Sim. Lei da água, né? Lei da água, a água da casa
Tenho muitas leis importantes. Deputado. Eu tenho orgulho não só da minha atuação como parlamentar e desse ajuste que nós fizemos administrativamente no Parlamento Estadual. Nós estamos lá em 15 segundos. Nós temos a sua sucessão, tem 3 nomes. Rodrigo Bacelar, Canela e também o Jair Bittencourt. O que você está achando? Você aposta em quem? Vamos ter um candidato único. Essa semana vai definir, eu não tenho dúvida, teremos um candidato único só. A gente tem conversado com muitos parlamentares, está bem adiantado. Eu diria que um candidato já tem a maioria. Pode cravar aí. Seria Rodrigo Hoje, Bacelar? domingo. Seria Rodrigo Bacelar? Hoje, domingo, já temos mais de 35 votos. Seria Rodrigo Bacelar? Tá Seria bom? ou não seria? Seria? É Rodrigo Bacelar? É, o Rodrigo Bacelar. Bom, informação importante para o final do programa. Já temos mais de 36 votos. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Eu que agradeço, muito obrigado. Ricardo, para mim é uma honra estar aqui. Eu estou terminando o mandato como deputado estadual, termina, na verdade, no 30 de janeiro, e também como representante das deputadas e deputados como presidente. Eu sinto muito à vontade, né, da consciência tranquila, do dever cumprido como parlamentar, uma atuação como deputado e também como o administrador que nos últimos 2 biênios estive à frente como presidente efetivo da Assembleia. Dizer que a gente resolveu todos os problemas, não, que o parlamento é o reflexo da sociedade. Mas avançamos muito, com muita transparência, com economia, dando uma nova dinâmica ao Parlamento Estadual. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, sempre às 10h30. Eu quero novamente contar com a sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.